Olá pessoal, domingo, dia 25 de janeiro de 2026. Olha só, rapaz, só faltam 5 dias, na verdade 6, para terminar e entrarmos já em fevereiro. Senhores, um dia desses estávamos lá comemorando o Natal e a virada, olha só, não tem jeito. Bom, de qualquer jeito, eu estou aqui tomando meu café. Coisa maravilhosa que é tipicamente brasileiro. Você sabe que o café é tipicamente brasileiro. Você sabe que até os pracinhas, até os pracinhas da Segunda Guerra Mundial, mesmo chovendo bala naquela batalha de Monte Castelo, os pracinhas lutaram muito bem em Monte Castelo. Aliás, se vocês quiserem ouvir uma história muito maneira sobre um Rambo brasileiro, tem um homem chamado Antônio Silva. Procura na internet, vocês vão encontrar, vocês vão adorar a história do cara. Já ouviram falar em. Como é que é? Em Exército de um Homem Só, é isso mesmo, Exército de um Homem Só. Mas esse é de verdade, meu irmão. O homem deixou o Rambo no chinelo. Pois é. Mas eu estou lendo, olha só, Aprendendo a Filosofar, em 25 lições do Poço de Tales, a desconstrução de Derrida, de Nicolas Fermi. Olha só que coisa interessante. E resolvi contar um pouquinho para vocês sobre esse livro. Claro, nós estamos falando sobre a pura filosofia. Vocês sabem que é um dos assuntos que eu gosto muito. E aqui, esse livro que também foi encontrado no lixo, ele foi resgatado do lixo, quando eu ainda trabalhava como coletor de lixo. Agora eu não faço mais isso, mas eu trabalhava. Aqui tem um prefácio, né? Aí aqui, ó, vou dar uma ideia para vocês. Olha só, fala sobre as 25 lições, são o Poço de Tales, Protágoras e os Porcos, Zenão e a Tartaruga, a Inquisição Socrática, a Caverna de Platão, as Metas de Aristóteles, a Lança de Lucrécio, a Navalha de Ockham, o Príncipe de Maquiavel, as Galinhas de Bacon, o Demônio de Descartes, o Garfo de Ham, o Senso Comum de Hyde, o Contrato Social de Rousseau, né? Que aqui está só o Contrato de Rousseau, os Óculos de Kant, o Cálculo de Bentham, a Dialética de Hegel, e o Martelo de Nietzsche, muito conhecido, o Martelo de Nietzsche, o Espelho de John Whitlam, esse eu conheço pouco, os Jogos de Whitlam Maduro, os Bonecos de Popper, a Universidade de Riley, a Máquina de Turing, aliás, tem um filme muito bom, eu esqueci o nome agora, sobre o Alan Turing, eu esqueci o nome do decodificador, que ajudou muito na Segunda Guerra Mundial, falando também de Segunda Guerra Mundial, quando ele resolveu as equações da máquina conhecida como Enigma, que era uma máquina nazi, né, que decodificava e não deixava que os aliados conseguissem entender onde estavam, principalmente os submarinos alemães, né? A coisa era louca na época. O meme de Dawkins e Derrida e a desconstrução. Aí tem as leituras sugeridas, agradecimentos e o índice remissivo. Aqui tem um prefácio, já que isso aqui é um livro didático. Isso aqui é um livro didático, na verdade, ó. Ele foi resgatado do Centro de Estudos de Supletivos de Teresópolis, né? De Nicolas Fermi. Eu vou contar a introdução e de repente vou fazer daqui para frente, como eu sempre leio algumas coisas para vocês, eu vou passar aqui o prefácio para vocês. Tentando mostrar alguns pontos e vocês vendo se vocês gostam, se vocês não gostam, de novo, oferecendo meu café. Se vocês querem que eu leia todos esses pontos aqui, o Poço de Tales, a Protágoras dos Porcos, Zenão e a Tartaruga, Inquisição Socrática, entre outros, vocês me pedem aí no canal, eu lerei um, né, por vez, claro, porque senão fica muito difícil, né? Isso aqui não é uma live. Não, mas vamos lá. O prefácio começa assim. Há um provérbio que diz: não aprenda os truques do ofício, aprenda o ofício. Tá? Mas alguns truques são muito importantes para os filósofos. Para pensar racionalmente, é preciso lançar mão de ferramentas filosóficas, da ferramenta filosófica na hora certa, ou seja, seja a navalha de Ockham, o garfo de Ham ou algum outro expediente da caixa de ferramentas do pensador. É verdade, você
Para você conhecer uma profissão, para você saber de uma profissão, você tem que conhecer as ferramentas da profissão. E aqui nós temos os aforismos, digamos assim, ou aforismos, né? Que são as ferramentas com que o filósofo trabalha. Tá? As contribuições mais duradouras dos grandes filósofos são as ferramentas do pensamento, os métodos, as abordagens que inventam ou descobrem e que muitas vezes sobrevivem às teorias do sistema que eles constroem ou aos que procuram demolir com essas ferramentas. Ou seja, alguns aceitam as ferramentas, outros vêm em oposição às ferramentas. Isso acontece muito, por exemplo, na obra de Kant, na obra de Hegel e principalmente na obra de Friedrich Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, né? Acontece muito, né? Aquela história, Deus está morto, Deus não está morto, aquela briga toda, né? Kant falou bobagem, Kant falou, Hegel falou e ninguém entendeu, aquela velha história. É complicado e isso parte dos profissionais. O objetivo não é apenas mostrar o que os grandes filósofos pensaram, mas também demonstrar como pensaram. Alguns deles, como Guilherme de Ockham e Gilbert Ryle, legaram-nos ideias com aplicações muito específicas, ao passo que outros, como Tales e Nietzsche, são incluídos aqui por suas abordagens e métodos gerais. Acabei de falar isso, viu? O que se segue não é um inventário exaustivo e muitos grandes pensadores acabaram sendo deixados de fora, como Spinoza e Leibniz. Dois pensadores complicados, que seria muito difícil fazer um textinho muito pequenininho expondo suas ideias, né? Expondo as ideias de Leibniz, que é complicado, e principalmente Baruch Spinoza. Muito, muito, muito difícil. As ideias dele não são ideias muito fáceis. Deixa aí nos comentários se vocês já leram as coisas. Entenderam assim facilmente. Nossa, acabei de ler. Caramba, entendi tudo. Não, é difícil. Mas tem. Tirando o nosso professor Clóvis de Barros Filho, né? Mas aí estamos falando de outro patamar, digamos assim. Por exemplo, são omitidos. Não porque suas inovações tenham sido pouco importantes ou duradouras, mas em virtude de uma preocupação em apresentar ao leitor comum a informação mais útil, mais facilmente assimilável. A capacidade de aplicar as técnicas da filosofia é de grande ajuda para a compreensão das doutrinas de seus maiores expoentes. Não precisamos ser violinistas para gostar de Vivaldi. Aliás, Antônio Vivaldi, um grande violinista. Se você quiser conhecer a obra dele, tem no YouTube espalhada e você vai gostar, garanto. Mas o modo como metabolizamos conhecimentos é bem diferente do modo como apreciamos a música. É mais fácil ouvir uma música do que entender Hegel. Mas eu peguei pesado, né? Entender alguns conceitos assim. Como seres humanos pensantes, tendemos a não nos sentir seguros com conhecimentos aprendidos de cor. Saber multiplicar por 7, por exemplo, não é uma questão de decorar a tabuada de 7. As crianças ficam sabendo que as 2 vezes 7 é 14, 3 vezes 7 é 21, e assim por diante, mas não compreende a multiplicação até serem capazes de calcular para além desses exemplos já dados, isto é, 13 vezes 7, 91, né? E 200 vezes 7, 1400, né? Não tá aqui a resposta, mas é porque eu tenho que... né? Deixa pra lá. Vocês me conhecem, sabem como é que eu voo, né? Cada voo... Pena que é aquele voo dos irmãos, né? Dos irmãos Wright, o voo da galinha. Não de Saint-Dumont. Entendedores entenderão. A compreensão real existe participação por parte de quem aprende. Só sabemos verdadeiramente uma coisa quando já a aplicamos, manipulamos ou lhe acrescentamos algo. É isso que este livro pretende permitir ao leitor fazer. Além disso, ao iluminar o modo como os filósofos pensavam, espero que os leitores leigos se vejam capazes de pensar em linhas semelhantes. Leitor leigo, leia-se Edson Wander. Mentira. Eu sou um leitor leigo. Eu não sou formado em porcaria nenhuma. Brincadeira. Eu tenho... Não tenho. Deixa quieto. Mas eu adoro ser leigo. Ser leigo te livra de muita coisa. Ser leigo faz com que você abra suas asas e possa pensar de um modo totalmente diferente de um acadêmico que tem que pensar certinho dentro de todas as posições, colocar tudo em seu devido lugar. Não. Sabe aquela história de para quem sabe ler,
Pingo é letra? Pois é, o leigo olha aquilo e vê pingo é pingo, pingo não é letra. Pingo pode ser um pingo, pingo, letra é letra e pingo é pingo. É exatamente essa. Essa é a nossa capacidade como leigo, como, digamos assim, mexedor, um curioso. É isso, eu sou um curioso. Pois é, não fala bobagem, eu já sei que você pensou, mas não repita bobagem. Embora as obras filosóficas, não é preciso ser necessariamente um mestre para reproduzir métodos que só podemos ser arquitetados mediante a maestria filosófica. Embora as obras da filosofia sejam às vezes misteriosas ou impenetráveis, as ferramentas usadas para a criação são, com frequência, notavelmente simples, podendo o leitor aprendê-las e aplicá-las rapidamente aos próprios pensamentos. Esse é o prefácio desse livro sensacional, Aprendendo a Filosofar em 25 lições. Aqui tem um poço de detalhes, que é o primeiro, O Mundo numa Gota d'Água. Aqui eu vou começar só para vocês verem se vale a pena, depois eu posso fazer ele todo para vocês. Olha só. No verão de 1999, a Universidade de Cornell publicou uma pesquisa dando a entender que o amor é, na verdade, uma droga. E aí, você concorda com isso? O amor é, na verdade, uma droga? Pedro Bandeira estaria certo quando ele escreveu A Droga da Obediência e A Droga do Amor? Será que ele estava se baseando nos estudos de Cornell? Eu acho que não. Ou será que sim? De qualquer maneira, para ser preciso, o que produz a sensação que chamamos de paixão é um coquetel de dopamina, fenitilanina e oxitocina na corrente sanguínea. Aí ficaria muito fácil. Aí eu me apaixonaria por qualquer pessoa. A pessoa olha a pessoa assim, gostei dela não. Nossa, que pessoa maravilhosa, amei. E você concorda com isso? O amor pode ser colocado numa seringa? Eu acredito que não. De repente, num copo de caverna, eu não falo nada, né? Mas isso aqui, o amor, afirmaram os pesquisadores, na verdade é uma forma de loucura quimicamente induzida. Esse estado perdura até que o corpo desenvolva a imunidade às substâncias envolvidas e que demora exatamente o tempo necessário para que o casal namore, case, crie um filho até a primeira infância. Bom, essa aqui é o começo do poço de detalhes. E aí, você concorda com essa teoria de que o amor é uma loucura quimicamente induzida? Pois é. Eu já falo que eu não concordo, meu amigo. Eu já não concordo, né? Mas, de qualquer forma, é um livro maravilhoso. Li toda a introdução para você, né? E se vocês quiserem, eu posso ler, sim, todos os pontos aqui. Afinal de contas, esse celular tem a memória para isso, né? E eu posso ler, eu posso colocar para você. O que vocês acham? Meus amigos, muito obrigado por aparecerem. Espero que gostem do conteúdo. Eu estou precisando de likes, estou precisando de que vocês compartilhem o vídeo, curte, comenta, compartilha. Comenta à vontade, compartilha à vontade. Me diz se você gostou, se você não gostou. Eu sei que dessa lata ninguém gosta, mas se eu der um pouquinho de amor pra vocês? Droga, acabou. Gente, vou ficando por aqui. Valeu, muito obrigado. Curta, comenta e compartilha. Até a próxima. Se o mundo não acabar antes. Valeu, fui.